Meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Então, Mateus 8, versículos 5 a 13. É uma passagem muito conhecida e muito, muito linda. E na minha Bíblia, o título é O Centurião de Cafarnaum. E eles dizem o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Bom, meus queridos, como eu disse, esse é um trecho da Bíblia muito bonito, muito conhecido, e muito lindo. Eu, particularmente, gosto muito dessa passagem. Para mim, sempre que vem fé, falar de fé, ou alguém fala sobre fé, me vem esse trecho da Bíblia, porque para mim é assim, eu acho o mais bonito, o mais lindo, alguns pontos, por exemplo, me chamam muita atenção aqui, esse quando o centurião diz, para Jesus, por exemplo: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Então, que fé é essa, Eu comparo a fé desse centurião com a minha fé, e por mais que eu seja um homem de fé, a minha fé ainda falta muito para chegar à fé desse centurião, E essa é a reflexão que eu vou deixar hoje para a gente, para todos nós, como anda a nossa fé, A nossa fé se compara a desse centurião de Cafarnaum, A sua está mais forte, a sua está igual, a sua está mais fraca, E outra coisa também que me chama a atenção, na mesma explanação, que na mesma resposta dele, quando ele diz isso também: não sou digno, Senhor, de que entres debaixo do meu telhado. E daí eu me pergunto, e se Jesus viesse aqui na minha casa, eu seria digno de recebê-lo aqui debaixo do meu telhado? É uma reflexão forte, e eu fico me pensando e me cobrando isso, Será que eu, sou digno de que Jesus entre na minha casa, E eu estou dizendo aqui realmente estou sendo bem sucinto mesmo, estou me referindo aqui à casa física mesmo, não estou nem dizendo a casa espiritual, que Jesus entre, porque nosso corpo é a nossa casa, é a casa do nosso espírito, E a gente tem que se esvaziar, para que Deus entre dentro da gente, para que o Espírito Santo entre dentro da gente.
Então, eu estou me referindo muito mais aqui à casa nossa física mesmo, a casa, né? Como diz o centurião, não sou digno de que entres embaixo do meu telhado, né? Então, é outra reflexão, né? Junto hoje, né? Na nossa fé, baseado na nossa fé, como anda a nossa fé e como anda, né? A nossa casa, como anda a nossa casa, né? Vamos fazer até, né, juntos, né, a casa física, a nossa casa física e a nossa casa espiritual, né? Como anda, né? Jesus pode entrar, né? Nós somos dignos de que Ele entre na nossa casa, nas nossas casas, então no plural, né? Na nossa casa, como anda a nossa casa física, por exemplo, né? Nós somos exemplo, nossos filhos, nossos netos, nossas esposas, né? Os seus maridos, né? As irmãs, todos são dignos de que Jesus entre na nossa casa, e na nossa casa espiritual também, nossas atitudes, nossos atos, nossos pensamentos permitem que Jesus sejam dignos de entrar dentro da gente. Eu fiquei pensando muito nisso esses dias, e por isso que eu quis falar hoje, né, sobre isso, esse trecho, falar da fé, falar de sermos dignos, né, se levamos uma vida realmente que agrade ao nosso Pai, uma vida que realmente permita que Jesus entre no nosso lar, entre na nossa casa, que Jesus se sente à mesa aqui, como agora que eu estou aqui na mesa aqui da Copa, gravando esse vídeo, né? Jesus poderia entrar, assentar-se aqui do meu lado? Será? Será que eu, José, sou digno disso? Né? Será que você, irmão Robson, irmão Edu, e irmã Maria, irmã Ângela, irmã Ana, será que todos nós somos dignos, né, de que Jesus possa compartilhar, né, o mesmo lugar que nós estamos? Né? Será? Então vamos pensar, vamos refletir, vamos mudar o que pode ser mudado e principalmente o que deve ser mudado na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas intenções, nas nossas palavras. Vamos ser dignos de que Jesus possa entrar na nossa casa, sim. E não, né, não que isso afete alguma coisa com relação a Jesus, em relação a Jesus conosco, não afete nada, porque a gente vê aqui, né, que mesmo não sendo digno de que Jesus entrasse na sua casa, Jesus atendeu, né, ao pedido do centurião. Por quê? Porque a fé do centurião era uma fé que Jesus não havia visto ainda nem em Israel, né? Tanto que daí ele comenta que muitos virão do Oriente do Ocidente e do Oriente, ou seja, fora de Israel, e esses se sentarão junto a Jacó, junto a Abraão e Isaque, e muitos, daí ele fala, e os filhos do reino, né? Os filhos de Israel, os filhos do reino, desses muitos serão lançados fora, porque não tem a fé que tem esse centurião, não tem a fé que os outros de fora têm, né? E nós, né, que falamos de Deus, que somos de Deus, que nos consideramos, é claro, e somos cristãos, né, nós temos essa fé que devemos ter, nós somos dignos de que Jesus entre na nossa casa como deveríamos ser, né? Ou será que isso, né, as pessoas distantes de Deus têm e nós não temos? Nós achamos que temos, mas não temos, né? Então, queridos, hoje, né, nessa terça-feira, que a gente reflita bastante sobre isso, como anda a nossa vida, como anda a nossa fé, como andam nossas intenções, como andam nossas reações, nossas ações, elas são todas realmente dignas de quem segue a Jesus. Nossas decisões, nossos atos, nossas palavras, nossas atitudes, elas têm sido dignas, né, de que Jesus se orgulhe da gente, de que Jesus diga, não, olha, você realmente merece a minha companhia, hoje eu vou me assentar aí ao seu lado. Será, queridos, né, que nós merecemos isso? Então vamos orar, né, orar para que Deus nos dê a sabedoria
para que a gente possa viver uma vida realmente santa, uma vida que seja digna de que Jesus entre debaixo do nosso telhado, seja ele físico ou seja ele espiritual. Que tenhamos uma vida que agrade sim a Jesus, que agrade sim ao nosso Pai e que possamos, né, nos considerar filhos realmente de Deus. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Fiquem com Deus, uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita paciência, muita esperança e que sempre, sempre Deus nos abra os olhos e os ouvidos para que a gente possa trilhar sempre o caminho certo, que a gente nunca se desvie desse caminho, que a gente sempre seja digno de que Jesus entre sim na nossa casa, nas nossas casas, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira a todos. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare e que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.